Eu vou falar sobre esses meninos, sobre discórdia, religião, justiça. Não costumo falar sobre assunto que está na boca de todo mundo, mas quem me conhece sabe que sou protetora dos animais. E eu vou falar assim: ai, mas energia, dane-se, vai lá na ponta do pé, depois eu pego e subo de novo. Eu não posso ver isso, ficar quieta. Eu quero ser mais uma aí a lutar pelos direitos dos animais, para ver se alguma coisa muda nesse país. E se vocês acham que a gente não está conseguindo nada, gente, esses marginais vão ser marginalizados. Vocês não conseguem entender que onde que eles forem, eles vão ser enxovalhados, apontados, humilhados, xingados? Como é que vai num shopping tranquilamente, numa praia, numa viagem até fora do país, porque fora do país o povo está se mobilizando também, tem muito brasileiro para todo lado, e os brasileiros estão putos do lado de lá também, eles estão movendo mundos e fundos para também, que quando eles chegarem em outros locais, eles já serem reconhecidos assim, ó, de cara, e já, ó, tipo, passa fora daqui. Isso eu tô achando muito bom. A gente está encaminhando por uma coisa muito pesada, já tá pesado, mas vai ficar pior. Sabe, essa perversidade umbralina, ela tá grave. E é uma cebola lotada de camadas. É gente que faz porque quer, né? É o filo porque quilo, que nem esses meninos. Tem os que são coagidos, tem crianças e meninas e adolescentes sendo coagidos para fazer isso, para se mutilar, para fazerem maldade com bichinhos, e um monte de adultos assistindo. Até chegar ali, elas foram seduzidas, a pessoa... Gente, esses caras são ardilosos, eles conseguem levar na lábia, seduzindo e prometendo coisas, até que, no caso, meninas, mostra ali uma parte do corpo, depois tchau, ali eles vão ameaçar, falar que conhece os pais, sabem onde os pais moram, trabalham e tal. Se você não fizer isso, você tá frita. Mas você percebe, claro, quando faz porque quer, quando o semblante é leve, alegre, que nem o caso deles, que depois do orelha, ainda que eles foram tentar o caramelo e o outro, que não foram antes do orelha não, sabia? Eles foram depois, eles gostaram muito do que eles fizeram. Não sei se isso faz parte da panelinha do Discord. Quando tem muita gente assistindo, eles fazem com muita gente assistindo. Eu ouvi aí por aí falar que tinham 500 pessoas assistindo, não sei. Então, enfim, ali no Discord, Roblox, a Deep Web, aí, o escambau da vida, tem várias camadas. Tem quem faz porque quer, tem quem faz porque é coagido, tem muito adulto, doente, psicopata, sádico por trás, assistindo, estimulando, coagindo a fazer coisas assim que não dá, inimagináveis, gente. Não dá nem pra falar aqui coisas que eu já ouvi que eles mandam essas crianças e adolescentes fazerem. Não é só com bichos, não. Com bebês, com os pais, irmão mais novo. De 8 entre 10 animais têm morrido de madrugada nesses desafios, nessas coações, enfim. E preste atenção, gente, quando a pessoa faz porque a cara dela é a mesma, ela é uma fria mesmo. Mas quando ela está sendo coagida, uma menina no caso, você vai olhar o semblante, ela está sofrendo, ela está temerosa, ela está com pesar, com terror no olhar. Então, gente, nessa hora a gente tem que acolher muito essa criança, essa adolescente e falar, seja lá o que for, você me conta, que eu vou te ajudar. Claro, não é o caso deles, que eles fizeram porque quiseram. Eu tô falando de um caso diferente, que também tá grave. Tem meninas que estão sendo coagidas a fazer cada coisa. É nesse caso que elas estão sendo forçadas e por medo que a gente tem que acolher e falar, não, você pode falar o que for que eles fizeram você fazer, que você não vai ser punida, eu vou te proteger e você não vai precisar se submeter mais a isso. E a gente tem que ficar muito de olho. Eles têm os códigos 18, 88, Suicide Boys, NS Nature Selection. Se vocês ouvirem alguma coisa do gênero, vocês já ligam a antena que tem coisa acontecendo aí. E tem muitos que vão se dessensibilizando com jogos, muita pornografia, depois pornografia com violência, aí aumenta a violência, aumenta até ficar dessensibilizado. Então essa falha, depois com o tempo, ela vira uma coisa real, enraizada, incrustada, aprimorada. Começa assim, com quem não pode reagir.
muitas vezes com animais, crianças pequenininhas, depois vão fazer com mulheres. Preste atenção do que eles acham engraçado, se eu não me engano foi o Fábio de Mello que falou isso, preste atenção no que a pessoa acha engraçado. O que ela acha engraçado diz muito sobre o caráter dela, o que seu filho tem achado engraçado. E cuidado, porque a gente acha que o filho em casa está fora de qualquer perigo e no quarto de madrugada, onde muita coisa pode estar acontecendo. Mas no caso do Orelha, ele pagou muito caro pela falta de limite dos pais, pela permissividade dos pais. E por eles, nessa altura, passarem a mão na cabeça deles e dizer, ó, nosso dinheiro aqui compra tudo. Pode fazer o que você quiser que a gente te livra disso. Que tipo de adultos vocês acham que vão ser esses meninos? E não nasceu agora, tá? Vem lá de pequena, na infância, uma falta de empatia, uma falta de se compadecer com a dor do outro. Personalidades sombrias, elas vão escalando, se estruturando, elas se estruturam na infância, elas se aprimoram na adolescência e se sofisticam na fase adulta. E o que o Orelha fez, né, duas coisas positivas através dele, aí ele uniu direita, esquerda, católico, ateu, enfim, ele uniu todos por uma causa, isso foi bem legal. E ele fez parte aí de uma levantada de merda debaixo do tapete, que a gente disse que esse tempo ia acontecer, isso 2026 também, né? Já começou com os 2 pés aí no peito da gente, com tudo que tem acontecido. E ele aí, coitado, pagou com a vida, mas ele abriu tirou a venda dos olhos da gente de muita coisa que tem acontecido aí com os nossos filhos, tanto por vontade própria, pela gente deixar jogar, ficar com o celular e de madrugada aí livre, leve e solto, fazendo 1000 coisas por vontade própria, se dessensibilizando ou cruzando aí com um adulto bem de péssima índole, onde ele possa ir lá conquistando até fazer o que quer e depois começar a coação, ameaças e fazer essa criança e adolescente fazerem o que quiserem. O Sansão, ele era comunitário, ele era protegido por uma lei estadual de Santa Catarina. E essa lei não cumprida, ela gera sanção federal. Tá chegando pensa bem, além dessa humilhação toda que eles estão sofrendo, a gente, a população, pode fazer isso que eu vou falar. Porque as vítimas são as pessoas também, a sociedade inteira que convivia com ele. Ele era da comunidade e, gente, pela dor do Brasil, ele era do Brasil inteiro. Então a gente pode propor ações, sim, tá? Eu até anotei aqui, porque eu não sou do ramo jurídico, ação civil pública pode ser proposta pelo Ministério Público, Defensoria Pública, associações civis com mais de 1 ano de Constituição e que tenham entre seus objetivos a proteção de direitos afetados e alguns órgãos de fiscalização também. Gente, nós somos legitimados e principalmente quem convivia com ele, a sociedade inteira é legitimada para propor isso e mexer no bolso deles, porque o que eles podem desembolsar por danos causados é astronômico. Então tá aí, a justiça não tá fazendo nada? A gente pode fazer isso aí sim, mesmo que seja através da justiça. E vamos um pouquinho à religião agora, né? Quando você é criado ali debaixo de muita autoritarismo ali religioso, basta uma brecha, gente, uma liberdadezinha, que essa criança adolescente vai fazer uma merdinha ali quando tiver liberdade para fazer tal coisa. Esses meninos, eles estudavam num colégio religioso, adiantou muita coisa, não adiantou? Gente, os países onde não se tem religião, ou tem muito pouca religião, é onde tem menor índice de criminalidade. Finlândia, Islândia, Dinamarca, não precisa ser ateu, eu estou falando de religião, porque a religião encabresta, pune, faz atrocidades encobertas, faz coisa pior do que o que eles condenam, roubam, matam, estupram, tudo. Vocês sabem disso, não adianta fingir que não sabe. Os maiores crimes, as coisas mais atrozes desde o começo da nossa história foram cometidos em sua grande maioria dentro da religião.
E se você precisa da religião para se manter na linha, você é uma fera adestrada. Você não é um humano. Não sei se eu falei. Então, não é só a orelha, não. A orelha ficou famoso. Coitado, precisou morrer, ficar conhecido para a gente saber o que está acontecendo. Mas entre 10 animais, 8 têm morrido nessas panelinhas todas aí de zoosadismo. É isso mesmo. Tanto quem faz porque quer, a galerinha do filo porque quilo, quanto a galera coagida por pessoas muito sórdidas por trás disso. Discord, Roblox, Deep Web no geral. Então, fiquem atentos, pais, fiquem atentos ao que seus filhos estão fazendo, sim. E a gente tem que cobrar aí pela extirpação desses aplicativos, esses jogos, isso que está acabando com os nossos filhos, que não sei que adultos que eles vão se transformar, que eles já estão muito sofisticados desde cedo. Antes, né, ficavam sofisticados na fase adulta, agora na fase adulta. Eu não sei o que vai ser se a gente não parar com tudo isso aqui agora. É uma coisa muito séria, é uma coisa muito porca, muito abominável. O que eles fazerem, o que eles fazem por vontade própria para ter status ali dentro, é uma coisa assim que é inimaginável, gente, é inimaginável. É uma coisa com requinte assim, que, olha, filme de terror fica no chinelo, é sério. Conte alguma coisa, lógico, não tão pesada para o seu filho e veja se ele reage ou se para ele já está normal. E, gente, por favor, protejam os cães comunitários, porque tem uma onda esquisitíssima aí em cima desses coitados. Não sei se vocês perceberam, mas tem acontecido muito aí depois da orelha. Não vamos deixar virar moda. Fiquem atentos aos filhos, o que eles estão fazendo, o que eles estão jogando, com quem eles estão conversando. Muitos fingem ser crianças e não são. E tem uns espertos, graças a Deus, mais velhos, que estão fingindo ser crianças. Eles estão gravando áudios e vídeos, assim, captando essas pessoas que estão seduzindo eles ali pra dentro. Então, gente, vamos ficar de olho, vamos, sabe, pelo amor de Deus, não dá mais. Vamos unir todo mundo mesmo, em prol de uma sociedade mais justa com relação aos animais, pela integridade dos filhos, por uma humanidade mais humana, que não querendo ser redundante, mas já sendo.